Boa tarde, pessoal. Sou o Pedro Schiapati, sou aluno da Exalc, faço parte da Liga de Mercado Financeiro Exalc USP e tenho o privilégio e o prazer de apresentar o primeiro dia aí, a primeira live da nossa Semana de Mercado Financeiro, que vai até o dia 16 dessa semana. Bom, aqui comigo eu gostaria de apresentar também o Thiago Storoli. Ele também faz parte da Liga de Mercado Financeiro e é diretor de projetos aqui da nossa instituição. E também gostaria de apresentar quem vai mediar a nossa live, a Nayara Bertão, ela que é repórter de finanças e investimento na revista Valor Invest. Bom, antes de passar a palavra para você, Nayara, eu gostaria de fazer um agradecimento a todos os convidados e a quem nos assiste agora. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês, por ter disponibilizado um tempo para a gente aí. Tenho certeza que para todos que irão nos assistir, vai ser enriquecedor esse bate-papo, um assunto bem relevante, que é do interesse aí de todo o Brasil e todo mundo. Bom, é com você, Nayara. Muito obrigado. E só mais um adendo, pessoal. Quem tiver dúvida, qualquer coisa, pode estar enviando no chat do YouTube. O pessoal da Liga do Mercado Financeiro vai estar coletando as dúvidas de vocês e passando para a gente. E assim a gente consegue estar passando para a Nayara e fazer um bate-papo. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Gente, muito obrigada pelo convite. É muito legal essa semana do mercado financeiro aí da Exalc USP. É uma semana cheia aí de gente muito legal, temas super relevantes. E hoje, né, para a abertura aí dessa semana, a gente está com um painel também de um tópico relevante, atual, importante, que cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia, que é a sustentabilidade, né? Então, mais especificamente, a gente vai falar aqui sobre investimento sustentável e a sua relação com o meio ambiente. E para falar sobre esse tema, eu estou com 3 convidados super experientes, que têm bastante vivência aí no tema, que é o Alexandre Bossi, sócio fundador da Pandora Investimentos e presidente da SOS Pantanal, a Beatriz Vergueiro, que é head de produtos ESG da XP Inc., e o Fábio Alperovitch, diretor da Fama Investimentos. 3 pessoas que estão bem por dentro aí de tudo que está acontecendo nesse mercado. E para a gente começar, só lembrando, quando a gente fala de ESG ou ASG, né, na sigla que é mais para o português, a gente está falando de questões ambientais, sociais e de governança corporativa. E nos últimos meses, esse termo, né, essas questões, a gente tem passado por um verdadeiro tsunami ESG, né? Tudo é ESG, as pessoas falam bastante sobre esse tema, o mercado financeiro está bem ativo aí nas questões ESG, e queria já aproveitar e começar aí já perguntando para a Beatriz, ela que está na XP, trabalha o dia a dia ali na análise, olhando empresas, olhando discussões sobre o tema. Qual que é a relação que a gente tem desse tsunami ESG com a pandemia? Tem alguma relação, né? E se tem essa relação, qual que é, né, essa relação? E depois queria que você falasse, Bia, o que a gente pode esperar, né, dos investimentos ESG no pós-pandemia? Perfeito, Nayara. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema é, de fato, muito relevante. Já respondendo a sua pergunta, eu não acho que é uma tendência, eu acho que veio realmente para ficar. É um movimento que existe já há muito tempo. Então, os primeiros fundos ESG foram criados em 1970, mas ganhou, de fato, muita relevância desde a pandemia, enfim, desde fevereiro, março desse ano, né? Eu acho que é um movimento, é uma temática que vem com muita força lá de fora. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está engatinhando nesse tema, mas, por exemplo, na Europa, já mais dos 50% dos ativos totais geridos são geridos em estratégias ESG, né? Então, são geridos dentro de estratégias que incorporam filtros e aspectos ESG na análise e seleção dos investimentos. Mas aqui no Brasil, de fato, o movimento ele começou aí com um pouco mais de força no começo desse ano. A gente viu a carta aos CEOs do Larry Fink, que eu acho que acordou muita gente do mercado financeiro e trouxe assim uns holofotes para os grandes problemas estruturais do Brasil. Então, eu acho que isso principalmente, acho que não só no Brasil, mas ao redor do mundo, toda essa pandemia, ela deixou todo mundo muito assustado e
e assim, fez com que todo mundo trouxesse à tona uma consciência de que não dá para a gente ficar do jeito que está. Não dá para hoje em dia você continuar com essa visão de só lucro, né, risco e retorno financeiro. Precisa também desse novo olhar, esse novo framework de impacto socioambiental. Então, é o que eu acho que o mercado financeiro criou essa metodologia, né, para ajudar os investidores a incorporarem aspectos socioambientais e de governança dentro da análise de investimento. Então, esse comportamento que hoje em dia você via muito nos consumidores de, enfim, produtos, vamos supor, de varejo, né, que chegava no supermercado e acabava escolhendo uma marca ou outra frente à imagem da companhia, a reputação da companhia e também as práticas da companhia socioambientais. Hoje em dia a gente vai ver esse comportamento, óbvio que é uma jornada de longo prazo e a gente está no começo dessa jornada, mas a ideia é que a gente comece a enxergar esse comportamento também nos investidores na hora de escolher um investimento. Então, o que eu estou financiando com o meu dinheiro, né? Qual que é o legado que eu estou deixando no mundo? Então, para onde que eu estou direcionando os investimentos? Eu acho que essa é a ideia de todo esse movimento que está chegando no Brasil. É um movimento que veio para ficar. Então já está fazendo parte da nossa realidade, mas vai começar a cada vez ser mais difundido aqui no Brasil. Você acha que a pandemia acabou trazendo mais à tona esse tema, e principalmente o social, né? E agora também bastante o ambiental? A gente vai falar um pouco mais. Eu acho que o social, o brasileiro, a gente conseguiu, durante a pandemia, a gente bateu todos os recordes históricos, né, de tudo que o brasileiro sempre doou. Mas eu acho que sempre existiu um estigma muito forte em volta de instituições, né, de empreendedorismo social e instituições como ONGs, que era sempre essa desconfiança, né? Será que essa ONG de fato vai fazer o que ela realmente está se propondo com o meu recurso? Então, o brasileiro sempre teve isso. E aí, o que eu acho que aconteceu agora durante a pandemia é que o brasileiro começou a doar, de fato, para essas instituições, porque a gente é um povo solidário, né? Então, o brasileiro, poxa, é mega caloroso, a gente doa, só que a gente doa, por exemplo, no Farol. Então, o que eu acho que mudou agora na pandemia, principalmente nacionalmente, é que a gente deixou de desacreditar nessas instituições, né? E a gente acredita que daqui para frente essa parte de doação vai ter, acho que não só das empresas, mas acho que da própria pessoa física, a gente vai começar de uma maneira estruturada, via instituições. Então, de fato, para pessoas que sabem fazer aquela gestão daquele recurso. Legal. Fábio, eu queria aproveitar aí, quando a gente fala de ESG, né? Um aspecto super importante também é o de governança. E quando a gente fala de governança, leva a gente às empresas de capital aberto, que, em teoria, são as de maior governança hoje do país, transparentes, principalmente as que estão nos índices. Queria você aí que está há muitos anos cobrindo essas empresas, analisando as companhias de capital aberto, analisando os índices que a gente tem de renda variável, como o ISE, né, que é um índice que está passando, inclusive, por uma revisão aí e se propõe a selecionar empresas que tenham preocupações de sustentabilidade. O que você acha em que pé a gente está, né, nas empresas de capital aberto em relação à governança, em relação ao ambiental, em relação ao social? A gente já evoluiu, a gente está preparado para competir aí em nível de igualdade com outras empresas de outros mercados, de outras bolsas? Ou o que você acha que a gente pode melhorar? Bom, Nayara, primeiro, obrigado pela pergunta. Queria começar agradecendo ao Pedro e a Exalc pelo convite. E Bia e Alexandre, um prazer enorme estar dividindo aqui espaço com vocês. Espero que todo mundo que esteja nos assistindo esteja bem, saudável, com suas famílias bem nesse momento. Nayara, a pergunta que você colocou tem muitas vertentes. Eu vou tentar... primeiro, assim, o ESG não é binário.
ele é bastante complexo. Então, a gente falar é ou não é, já é um erro por si só. A gente pode ter empresas que tenham algumas questões de ESG bastante desenvolvidas, outras pouco desenvolvidas, e em múltiplas vertentes. Ele é bastante complexo. Também eu gostaria muito de ter a oportunidade de desconstruir. Assim, o ESG tem vários falsos dilemas. Um desses falsos dilemas é que a sustentabilidade é só aplicável para empresas grandes. E quando a gente pensa assim, a empresa é grande, ela é listada na bolsa, então ela pode fazer, cria um imobilismo enorme para as empresas médias e pequenas, fala assim, poxa, eu não sou listado, eu não sou grande, portanto eu não preciso fazer. Muito pelo contrário, o ESG é muito acessível a todos e tem várias iniciativas que são de graça, né? A gente não precisa colocar a mão no bolso, e essa é um falso dilema que existe dentro um mito que existe dentro da sustentabilidade. Em relação a quão avançadas as empresas brasileiras estão, e aí, de novo, quando a gente fala em empresas brasileiras, já é uma grande generalização, que a gente também tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que quando a gente olha a história do capitalismo, nos anos 90, a gente viveu, e aí falando da gente, não é só Brasil, é mundo também, a gente viveu a fase mais hostil do capitalismo. Aquele capitalismo em que o propósito das empresas era aumentar o lucro e ponto, e para isso passava por cima de qualquer coisa, inclusive de propósitos. Então, e valores, né? Então, se era necessário quebrar um fornecedor para poder aumentar o lucro, quebrava-se e não tinha nenhum tipo de constrangimento em relação a isso. Vou encurtar um pouco a resposta, mas essa lógica começou a ser desafiada e muitas empresas começaram a entender que olhar para todas as partes interessadas, ou seja, para os stakeholders, não só era o certo a fazer, mas também trazia muitos resultados econômicos. E claro, a gente está no meio de um processo, tem muitas empresas que já estão nessa forma de ver o mundo e de serem administradas. Então, eu acho que o ESG ele é muito mais uma questão de cultura, processo e forma de gerir uma companhia do que especificamente indicadores ambientais, sociais e de governança. Nesse sentido, eu acho que, olhando assim, de novo, fazendo uma ressalva que a gente está fazendo uma generalização, durante muitos anos, as empresas brasileiras viram a sustentabilidade como se fosse uma área de conformidade. Eu vou tentar explicar aqui. Era o seguinte, olha, eu vou ter uma área de sustentabilidade porque eu não quero receber uma multa ambiental, ou eu não quero receber processo trabalhista, ou eu não quero ter nenhum tipo de problema com o consumidor. Então, a área de sustentabilidade, por favor, cuida para que a gente não tenha nenhum tipo de autuação. Então, era uma área, quase que uma área de risco. Essa lógica está completamente errada. Muitas empresas já começaram a entender que você ter uma visão de stakeholder, ela soma em diversas frentes. Capacidade de atrair talento, capacidade de reter talento, capacidade de fidelizar consumidor, e inclusive tendo pricing power, estabelece-se uma relação de confiança com o fornecedor, com o meio ambiente, com as comunidades no entorno, e isso gera uma alavanca de criação de valor importante. Então, assim, tem empresas que já estão bastante avançadas nesse sentido, tem empresas que já despertaram e já têm uma cultura adequada, mas têm os processos ainda defasados, e tem empresas que estão dormindo ainda. Essas empresas, lamento, serão atropeladas. Legal, não faz todo sentido. Queria aproveitar que você falou sobre isso, porque a gente recebeu uma pergunta do Flávio, que é bem na linha disso. Peço até desculpas para o Alexandre, já te faço uma pergunta, Alexandre. Mas só para não perder o gancho, o Flávio pergunta, é possível empresas como a Vale, Petrobras e outras desse ramo, né, de extração, de commodities, praticarem o ESG, ou é algo contraditório, uma vez que a atividade fim impacta diretamente o meio ambiente? E também ele pergunta se você pode citar empresas que seriam ESG ou mais, né, que estariam um pouco mais avançadas aí nos critérios. Obrigado de novo pela pergunta, porque é super importante. Pelo seguinte, no Brasil a gente tem a compreensão
errada do ESG. Muitas vezes a gente confunde ESG com impacto. Então, quando a gente fala em empresas que têm esse lado socioambiental, o nosso modelo mental nos leva a pensar em empresas de serviços florestais, empresas de energias renováveis, empresas, enfim, de carros a bateria e etc. Isso é impacto. Quando a gente olha para processo, é ESG. Então, uma empresa não necessariamente ele precisa estar num setor que esteja endereçando um dos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, para ser uma empresa ESG. Então, teoricamente, qualquer empresa poderia ser ESG, desde que tenha os processos adequados e que tenha esse modelo decisório que esteja contemplando os stakeholders. Isso não necessariamente faz com que as empresas tenham uma vida fácil daqui para frente e que elas sejam viáveis como investimentos. Então, colocando aqui os dois exemplos que você colocou, eu acho que eles, embora sejam emblemáticos, porque tanto mineração quanto petróleo são combustíveis fósseis, são bastante críticos para o meio ambiente. Um deles, pelo menos até hoje, a gente jamais conseguiu encontrar um substituto, que é a parte do minério. Tem minério em todos os lugares. Então, a mineração ela precisa ser mais responsável mesmo, em vários aspectos, tanto do lado ambiental quanto do lado social, e eu acho que tem um caminho gigante para a Vale caminhar daqui para frente. Do lado do combustível fóssil, já tem diversas alternativas e cada dia mais surgindo. Então, eu acho que a vida das empresas de combustível fóssil será mais dura. Do lado do investidor, independente, assim, sendo bastante pragmático, até hoje, as empresas, nos últimos séculos, usaram os recursos naturais à torta e à direita como se eles inesgotáveis fossem. Então, a gente usou ar, usou terra, usou água e nunca pagou nada por isso. Essa era acabou, né? Talvez a gente não tenha realizado, porque a gente está no Brasil, 2/3 do PIB mundial já tem o carbono regulado. Isso chegará aqui. Então, mineradoras, frigoríficos, empresas de combustível fóssil, etc., terão em algum momento, e que não vai demorar, que se responsabilizar por suas emissões. E isso vai custar bastante caro. Então, do ponto de vista do investidor, as empresas podem não ser tão viáveis, apesar de poderem melhorar suas práticas de ESG. Legal, obrigada por esclarecer, que é um ponto bem importante mesmo. Alexandre, queria fazer uma pergunta para você. E é uma pergunta aí já voltando, aliás, direcionando o papo um pouco para o agronegócio, né? A gente sabe que o Brasil é um player super importante quando a gente fala de agronegócio, é um dos principais exportadores no mundo, aí ao lado de China, Estados Unidos, Alemanha e alguns outros países. E a gente viu recentemente, né, a eleição de um novo presidente americano, o Joe Biden, que é pró-agenda ambiental. Queria saber sua opinião sobre o que isso pode impactar aí nas relações, né, entre Brasil e Estados Unidos, no agronegócio e também no investimento de impacto. O que a gente pode ver daqui em diante, o que a gente precisa prestar atenção sobre esse assunto, e a sua opinião? Acho que... legal. Primeiro, obrigado. Estou escutando? Primeiro, obrigado ao Pedro e à Exalc pelo convite. Um prazer fazer o painel aqui com o Fábio. A gente trabalhou junto em 2006, 2007 na Fama. A Beatriz e a Nayara. Bom, basicamente, a pergunta é fácil, né? Mas, basicamente, eu acho que a gente tem um desafio muito grande no Brasil agora, porque, de fato, o governo americano vai pressionar, assim como outras regiões que são consumidoras dos produtos brasileiros já estão pressionando a Europa e alguns países da Ásia. Então, acho que a gente ainda tinha um eco, né, mútuo aí com o Trump, e, de fato, que ignorava totalmente essas questões ambientais. Agora, eu acho que com o Biden, de fato, o Brasil ele vai ter que olhar com mais carinho para essas questões. Pegando um pouco o gancho do Fábio, a gente vai ter que olhar um pouco os nossos stakeholders globais olhando como país, como nação, coisa que eu acho que a gente tem ignorado um pouco na parte ambiental, principalmente.
olhando, já respondendo, avançando um pouco em relação ao agronegócio, eu acho muito interessante para o Brasil como país na parte do carbono. O Brasil tem um potencial enorme para desenvolver esse mercado, para desenvolver esse comércio. A gente ainda não tem feito isso, a gente não tem liderado isso, a gente tem meio que negado isso como nação e é uma pena, porque aqui até é um prazer falar, né, com a Exalc em relação a isso. Eu vejo que vocês olham muito na parte de produção de alimentos e um enfoque muito grande em talvez uma produção que a gente olhava anos atrás. De repente, olhando para frente, o carbono é algo muito interessante para o país e o país vai ter que olhar isso com carinho, como nação. E a gente poderia liderar essa iniciativa, aproveitar que o Biden agora ganhou do Trump e sentarmos todos juntos nessa mesa para desenvolver esse mercado. Eu acho que é o futuro, na verdade. Legal. Alexandre, se você puder explicar um pouco como que funciona, não sei se você tem algum case em outros países, esses créditos de carbono, acho que talvez para o pessoal seja interessante entender um pouco mais. Bom, basicamente o carbono tudo que a gente tem hoje, o nosso corpo, todas as árvores e todos os seres vivos no mundo são compostos, grande parte, por carbono. As árvores, mais ainda. Então, uma tonelada de carbono de uma floresta, por exemplo, é o carbono evitado. Você certifica esse carbono evitado e você ganha o crédito em relação a esse carbono evitado. Se você pegar dos 200 anos para cá, mais ou menos, pouco menos, a gente tem feito emissões de combustíveis fósseis de uma forma bastante forte e a gente tem usado tudo que a gente faz, a gente queima, na verdade, combustível. Essa queima de combustível lança para a atmosfera carbono que a Terra conseguiu absorver durante milhões de anos, bilhões de anos, ou em carvão mineral, ou em carvão vegetal, ou em árvores. A gente simplesmente tem pegado isso ao longo dos últimos anos e queimado isso. Então, no começo, a gente não sabia, era uma ignorância nossa. Acho que nos últimos 50, 60 anos, a ciência tem nos alertado. Porém, existe um lobby muito grande da indústria estabelecida que queima esses combustíveis fósseis e aí acaba aquecendo a Terra ao longo do tempo de uma maneira muito devagar para a nossa contagem. Para a Terra tem sido muito rápido. E o que acontece é que em algum momento, eu acho que essa questão de ESG ela vem no momento, talvez seja intercalado, né? Essa urgência na parte ambiental, com todas as questões que a Beatriz citou aqui, que são muito interessantes, do investidor jovem ou do consumidor jovem exigir isso das empresas, mas em algum momento isso vai ter que conversar e a gente vai ter que endereçar essa questão do carbono, que é como que a gente não só para de emitir esse carbono, que são mais de 50 bilhões de toneladas de carbono na atmosfera por ano, mas a gente vai ter que ficar neutro, né? Mas não só ficar neutro, a gente vai ter que começar a capturar de volta esse carbono que a gente emitiu na atmosfera nos últimos 150 anos. Então, basicamente, eu acho que vai acontecer isso nos próximos anos, a gente vai ter, possivelmente listado aí em bolsa, um setor novo de carbono. Vão ter várias empresas que vão ser especialistas ou em neutralizar ou em capturar esse carbono na atmosfera, porque se a gente não fizer isso, eu gosto de brincar que a gente vai morrer assado em algum momento. Infelizmente, a gente já tem visto aí consequências, né, bem graves. A gente vai falar um pouco mais sobre isso também, da questão dos incêndios. Mas queria passar a palavra para a Beatriz. É até interessante você falar isso, Alexandre, e o Fábio já tinha, inclusive, me falado em uma entrevista que ele deu para o Valor Invest, que a questão ambiental é uma das mais difíceis de se mensurar, né, quando a gente está avaliando empresas, e a relação delas com esses três grandes pilares. E o trabalho da Beatriz hoje é muito olhar, né, as análises, as tendências. Queria saber um pouco, Bia, o que você tem visto em termos de tendências, seja se a gente deve ver aí uma valorização maior do social, do ambiental, de governança, qual que deve preponderar, ou se a gente realmente vai ter os três crescendo juntos em importância.
e também com relação à renda fixa, né? A gente começa a falar hoje no Brasil de green bonds, social bonds, aí já tivemos os corona bonds no mundo, né? Então, realmente esse tipo de emissão vem para ficar e o investidor pessoa física, né, e o jovem que está olhando para isso, poderia ser um público para esse investimento também? Nayara, assim, primeiro eu acho que falando dos aspectos, o ESG foi uma metodologia criada pelo mercado financeiro para incorporar aspectos socioambientais de governança na análise e confecção e elaboração do produto, né? Eu acho importante trazer aqui que ESG não é uma classe de ativo ou uma classe de produto. É uma metodologia criada pelo mercado financeiro para análise e seleção de investimentos. Então, assim, o ESG, ele vai ter uma ponderação maior, vai ter um valor ali maior para cada um dos pilares, dependendo do tipo de indústria e do tipo de empresa, né? Do tipo de atividade que aquela empresa performa. Então, por exemplo, uma empresa que faz, uma companhia que faz algum produto, né? Que o produto final ele é resultado de alguma extração da natureza, os investidores tendem a olhar com mais uma lente de aumento ali para as questões ambientais daquela companhia. Já uma empresa, por exemplo, que presta serviços, os investidores tendem a olhar com uma lupa de aumento as questões sociais. Então, por exemplo, uma empresa que tem relações com o governo muito próximas, isso também, os investidores tendem a olhar a parte de governança. Então, assim, o ESG ele vai ter uma ponderação diferente para cada tipo de indústria, para cada tipo de atividade que cada empresa performa, tá? Então, eu acho que isso, número um. E aí, sobre tendências, a gente ainda está engatinhando aqui no Brasil, né? Como eu disse. Os gestores, o que acontece? Eu enxergo como 3 ondas. Então, primeiro vieram os mandatos internacionais, então, como isso está vindo com muita força lá de fora, já é muito pré-estabelecido lá fora, os mandatos internacionais já tinham esses requisitos, né, esses critérios, esses filtros. Depois a gente passa para as instituições financeiras e para os gestores de investimentos, né, que são, na verdade, vão ser as pessoas que vão direcionar esses investimentos, e eu acho que num terceiro momento vão ser as companhias que recebem esses recursos, né? Então, eu acho que os gestores e as instituições financeiras fazendo esse crivo, fazendo essa análise e esse tipo de seleção vai direcionar para que as empresas comecem a se movimentar. Então, hoje em dia, em renda fixa, trazendo um pouco ali para a parte de projetos, né, que a gente fala de renda fixa, são 2 tipos de emissões hoje em dia quando a gente fala de renda fixa e ESG. Tem o Sustainable Linked Bonds, que é quando uma companhia emissora, né, faz uma emissão e a remuneração daquela operação é atrelada a alguma meta de sustentabilidade da companhia. Então, o que acontece hoje em dia, o que a gente vê bastante com frequência, é que as companhias que não cumprirem com a meta de sustentabilidade proposta no vencimento do ativo, enfim, depende dos covenants do contrato da operação, essa companhia ela vai acabar pagando mais juros, uma taxa de juros maior. Então, aquela emissão vai sair mais cara para o emissor se ele não cumprir com a meta de sustentabilidade que foi atrelada à operação. E existe também essa renda fixa temática, que você falou que são os social bonds, os green bonds, tem até blue bonds lá fora, né, que olha ali para a questão dos oceanos. Essas renda fixas temáticas, elas têm o uso dos recursos atrelados a esse selo green, né? Então, você precisa necessariamente, se for, por exemplo, um green bond, utilizar o recurso daquela emissão para tornar o seu processo mais eficiente. Então, é muito o que o Fábio falou, né? O ESG, ele é muito de processo. Então, por exemplo, na parte de transporte limpos, ali o que a Rumo fez, que eu acho que é um negócio que é zero trivial,
você linkar o ESG, por exemplo, com uma troca de frota de trens, né? Ou então, por exemplo, uma troca dos trilhos, porque os trilhos sendo novos, eles acabam gerando menos atrito com os vagões, e isso gera uma economia de combustível, e aí aquela frota acaba emitindo menos carbono, né? Então, assim, são esses tipos de ligações que são feitos ali quando a gente fala de green bonds, que não são tão óbvios, talvez, né? Mas hoje em dia a renda fixa ESG no Brasil, ela representa 0,9% do total de renda fixa ESG emitido no mundo. Então, eu acho que tem um oceano azul de oportunidades. Eu acho que o Brasil está começando. Isso, de fato, é uma oportunidade de negócio na veia, né? Acho que quando a gente vê, por exemplo, isso se transformar numa diferenciação ali de taxa para o emissor, que ele vê que ele consegue captar mais barato se for green, aí a gente consegue fazer uma mudança de chave no Brasil e realmente direcionar esses investimentos. Uhum. Hoje, esses investimentos são mais para institucionais, para qualificados, não tanto para pessoa física, né? A gente vê mais em renda variável hoje, investidor para pessoa física, sustentabilidade, né? É que quando você fala, por exemplo, ESG, aí, bom, Alexandre e Fábio me corrijam se eu estiver errada, mas é mais simples fazer uma análise do emissor, porque hoje em dia são os dados, né, que a gente tem. Então, hoje em dia você olha quais são as práticas daquela empresa, né? Como que aquele, por exemplo, aquela alta administração daquela empresa fala sobre ESG? Quais são as práticas em toda a cadeia de suprimento de ESG? Então, assim, é mais fácil você analisar o emissor. Eu acho que por isso que tem também ali talvez um número maior de gestores, principalmente de renda variável, se movimentando. Quando a gente fala de renda fixa, muitas empresas são companhias fechadas. Então, você tem uma lacuna ali de disponibilidade de dados, né? É mais complicado conseguir esses dados. Não sei se o pessoal quer me complementar aqui. Acho que faz bastante sentido mesmo essa colocação. Assim, espero que a gente consiga ir mudando isso aos poucos, né? Fábio, uma pergunta aí para você que está um pouco relacionada a essa questão de transparência também, de dados para avaliação, né? No Reino Unido, recentemente, eles tornaram obrigatórios para empresas e bancos revelarem os riscos climáticos. E é uma grande economia, uma líder aí em questões também de sustentabilidade, e o mundo inteiro está olhando isso, e inclusive pensando se isso deve se tornar aí o reporte climático, né, obrigatório também em outros países. Quão longe aí o Brasil está de adotar esse tipo de medida, e como essa decisão aí do Reino Unido pode afetar o Brasil? Bom, começando pelo final, o Brasil está mais perto do que parece. Apesar de ter sido muito pouco divulgado, o Banco Central, há uns 3 meses atrás, ou 4, definiu que a partir de 2022, todos os bancos brasileiros também têm que reportar TCFD. Eu vou explicar um pouco melhor essas letrinhas, mas isso já está acontecendo no Brasil. E qual que é a importância disso? O TCFD basicamente é um framework para que as empresas elas tornem transparentes quais os impactos que as atividades da companhia estão trazendo para os diferentes cenários de aquecimento global. Então, você entra muito na parte teórica, mas o mundo está comprometido com um cenário de 1,5 graus e a gente precisa entender se as empresas estão aderentes ou não nesse cenário. Por que isso é super importante, especialmente para o setor financeiro, para os bancos? Porque a atividade fim dos bancos, em geral, é dar crédito. Os bancos só vão conseguir atender os critérios do TCFD e com resultados favoráveis se aquelas empresas para quem eles estão dando crédito também estejam dentro do cenário favorável. Então, isso é um grande efeito cascata. Portanto, se eu sou um banco e estou, teoricamente, hipoteticamente, emprestando meus recursos para uma empresa de carvão e para uma empresa de combustível fóssil, para mineradoras,
eu preciso tomar cuidado, porque os meus dados serão horrorosos, porque eu não estou contribuindo para o cenário de 1,5 graus. Então, naturalmente, esses bancos vão começar a, primeiro, pedir mais transparência das empresas para quem eles estão emprestando recursos. Segundo, vão canalizar esses recursos, tirando de economias mais sujas para economias mais limpas. Então, tem um efeito cascata super importante. Então, isso foi anunciado na Inglaterra na semana passada, não só para o mercado, para o setor financeiro, o que eu acho que é super bacana. Acho que o Reino Unido está nessa batalha de forma bastante contundente. Hoje, se eu não me engano, hoje ou ontem, anunciaram também que carros a combustível fóssil só vão ser vendidos dentro do Reino Unido até o ano de 2030, ou seja, você tem só mais 10 anos. Então, você imagina, eu tenho um carro em 2028, eu vou comprar combustível fóssil sabendo que daqui a 2 anos vão parar de vender. Isso vai causar uma grande desvalorização. Então, esse programa de 10 anos provavelmente vai trazer também um efeito cascata bastante relevante. Então, enfim, voltando à pergunta, o Banco Central está falando para as empresas do setor financeiro reportarem TCFD a partir de 2022. E uma novidade que aí pouca gente sabe, e tem um grupo de trabalho que chama TNFD, da qual eu faço parte, são 62 pessoas no mundo, se não me engano, discutindo sobre um outro problema, porque a gente tem ali o problema do clima, mas tem um outro problema, que é a perda de biodiversidade. Então, só para dar o tamanho da dimensão, que a perda de biodiversidade pode ser ainda mais aguda do que os efeitos da questão climática. Então, só estou querendo dar, assim, a direção daqui para frente vai ser aumento de transparência, empresas se preocupando cada vez mais com essas questões, e se a gente achar que endereçar o problema do clima é suficiente, não é. Já vem aí a questão da biodiversidade também. O bacana desse segmento é que, assim como muitos outros, mas eu acho que esse, em especial, sustentabilidade, é muito rápido, né? A mudança, as novas questões que chegam, essa questão da biodiversidade é super importante. Só lembrando, pessoal, quem tiver perguntas, podem escrever aí no chat, né? E que vai ser direcionado aqui para a gente. Alexandre, aproveitando esse gancho aí da biodiversidade, queria falar sobre uma questão super importante, que é os problemas dos incêndios, né? Que a gente vê tanto no Pantanal quanto na Amazônia. É uma pauta recorrente que ganhou fôlego aí nos últimos meses, principalmente nesse último ano. Se você puder explicar um pouco por que a gente está vendo tantos incêndios, o que está acontecendo, né? E quais as consequências aí disso, tanto para a biodiversidade, para o mercado brasileiro aí de agronegócio, quanto também para o mercado de investimentos, se tem algum tipo de impacto. Lembrando que o Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, né? Disputa com a Colômbia, mas a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, sim. Em relação aos incêndios, falando um pouco do Pantanal, o Pantanal queimou esse ano quase 30%. A média de queima do Pantanal na época da estiagem é entre 8% e 12% do bioma. No máximo, você chegava a 12%, 11%. Então, a gente teve aí os incêndios recordes no Pantanal esse ano, e são derivadas de duas coisas. A primeira é uma seca recorde, a pior seca que se tem notícia no Pantanal. Alguns falam que equilibra com a seca de 1970, mas seguido de uma seca que já tinha sido muito forte no ano passado, 2019. E aí pegou o bioma, de fato, muito seco, né? E o que aconteceu foi que em áreas que você tinha aquela macélga é uma alga que fica embaixo d'água, mesmo na época seca do Pantanal, ela ficou seca. Então, é como se fosse uma tufa, né? E isso é altamente incendiário, é muito fácil de pegar fogo. Então, quando os incêndios pegaram na área seca do Pantanal, que esse ano estava seca, que normalmente estaria com um pouco de água, os incêndios foram recordes. Então,
assim, no Pantanal especificamente, foi porque a gente teve 2 anos seguidos de seca. Mas aí você pode falar, bom, mas de onde vem a água do Pantanal? A água do Pantanal vem do sul da Amazônia. Então, você tem estudos, a Embrapa Pantanal há alguns anos já dizendo que o desmatamento no sul da Amazônia acarretaria secas recordes no Pantanal. Possivelmente é o que a gente está começando a sentir. Então, nós da SOS Pantanal, por exemplo, a gente está preparando o bioma para secas recordes daqui para frente, porque isso acontecerá possivelmente e vamos ter mais problemas com incêndios mais recorrentes. Em relação ao Brasil, né, a gente teve incêndios recordes também no Brasil esse ano, que também decorrentes de pouca chuva no período de chuvas e um estiagem muito prolongado. Eu desconfio que quando você vai para a Austrália, para a Califórnia, para a Rússia, lá na Sibéria, a gente vê notícias de muito incêndio também, muito graves, alguns recordes, e eu acredito já que seja decorrência, todos eles, de aquecimento global. Então, o que a gente vê pipocando aqui, às vezes a gente tenta politizar o tema, a gente não deveria politizar, a gente deveria sentar e resolver sem de fato dizer que a culpa é de um ou a culpa é do outro. Obviamente que o discurso político ele pode acerbar, né, pode exagerar a atividade da população, ou ele pode mitigar. Então, o futuro, né, e tentar educar um pouco o povo, porque, de fato, apesar de a gente ter lá no Pantanal uma seca recorde, o fogo ele não pega por acaso, menos de 1% é por causas naturais. O restante é porque é uma bituca de cigarro, é um pescador que foi pescar e esqueceu a brasa acesa, são o lixo mal queimado numa fazenda e também o incêndio criminoso, né? Então, são coisas que a gente deveria ficar mais atento por conta da situação que a gente estava correndo no Pantanal e acho que no Brasil inteiro. E tem alguma consequência, assim, enfim, qual que é o impacto, né, para o agronegócio? Eu acho que é direto, né? Se puder comentar um pouco. Sim, eu acho que o prejuízo não é só para biodiversidade, para a natureza, é para o fazendeiro também. Ele perde cerca, ele perde o pasto, né? Depois que, no Pantanal, por exemplo, depois que você queimou e não veio a chuva antes, você tem ali 2 meses, 60, 40 dias, 45 dias de lugar que não tem pasto e o gado está lá sem ter o que comer. Tem que comprar ração para alimentar o gado num período e o gado demora mais tempo para engordar depois. Então, são coisas que a gente às vezes pensa só na biodiversidade, na natureza, mas o incêndio ele é danoso quando é dessas proporções, como a gente viu no Pantanal, como a gente viu em outros lugares. É um desastre não só natural, mas é um desastre humano também. Então, acredito que a gente educar as pessoas e ter essa consciência para o futuro de que os incêndios dessa magnitude serão cada vez mais frequentes, vai ser melhor para todo mundo, né? E essa que é a ideia da SOS Pantanal, especificamente no Pantanal. Legal. Chegou uma pergunta aqui do Gabriel Pacheco, que é relacionada ao mercado de carbono, e aí ele cita em especial a Petrobras. Queria deixar livre para qualquer um dos três aí responder. Em 2019, a Petrobras emitiu 62 milhões de toneladas de carbono. Enquanto isso, o preço atual do crédito de carbono no mercado voluntário brasileiro é de R$ 91,70 por crédito. Isto posto, ano a ano, poderia representar um custo de neutralização bastante significativo para a estatal, especialmente considerando a expectativa de alta no preço dos créditos. Não acha que este pode ser um obstáculo para a popularização do mercado de carbono no país? Ele fez um bom dever de casa de cálculo. Eu posso pegar. Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? É o Gabriel Pacheco, de Carvalho. Gabriel, excelente pergunta. E se a gente for trazer a valor presente, né, já estou te antecipando aqui, a valor presente, esse custo que teoricamente a Petrobras teria, isso dá
a preços de hoje do carbono, cerca de 35%, ou seja, 1/3 do valor de mercado da Petrobras iria embora. Se a gente levar em consideração que o preço de equilíbrio suposto pelo Banco Mundial do carbono seria de $75, 100% do valor do mercado, ou quase 100% do valor do mercado da Petrobras, iria embora. Ou seja, esse é uma conta muito relevante para a Petrobras. A Petrobras hoje, ela não tem nenhum compromisso claro de redução de emissões. Ela fala um pouco de não aumento de emissões, de redução de intensidade, mas não de redução de emissões. E aí a gente tem que fazer um exercício aqui teórico, tá? Imagina o seguinte, eu vou falar um pouco de um caso real do setor de siderurgia, mas porque ele é real e atual, mas a gente pode estender isso para outros setores, claramente. A ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo. Ela tem um valor de mercado de 9 bilhões de euros, 9, 10 bilhões de euros. Ela fez um compromisso ambiental para descarbonizar suas operações e alguns outros compromissos que vão custar 62 bilhões de euros. Então, imagina em que outro momento da história uma empresa que vale 10 vai assumir um compromisso de 62. É bastante pouco usual que isso aconteça. Agora, imagina o seguinte, Gabriel, imagina se você fosse CEO da ArcelorMittal ou chairman da ArcelorMittal. Após assinar esse compromisso, o que você faria? Eu não teria muita dúvida. Eu iria lá nos reguladores da Europa e ia falar o seguinte: poxa, regulador, eu estou aqui assumindo um compromisso de descarbonizar minhas operações, mas eu estou competindo ali com aquela siderúrgica brasileira, com aquela siderúrgica russa, com aquela siderúrgica indonésia, que não fazem absolutamente nada. Isso é injusto. Então, duas alternativas: ou vocês colocam uma barreira para esses produtos entrarem aqui, ou eu vou parar de descarbonizar minhas operações. Então, o mundo está indo para esse caminho. 2/3 do PIB mundial já tem mercado de carbono regulado. E isso sem Estados Unidos, que é meio óbvio para que a direção dos Estados Unidos vai se dirigir. Então, não é uma questão de escolha, é uma questão é um fato, isso vai acontecer. Várias big oil companies, né, várias petroleiras já perceberam isso e elas estão deixando de ser petroleiras. A Total, por exemplo, que é uma petroleira francesa, foi a que mais é a líder, vamos dizer assim, de instalar postos de recarga de bateria na Grã-Bretanha. Quer dizer, teoricamente ela está agindo contra o próprio negócio dela, mas ela sabe que o negócio dela não existirá mais, ou não existirá pelo menos nessa proporção. Repsol, British Petroleum, Shell, todas elas estão se tornando mais verdes. Então, para as empresas de combustíveis fósseis, você tem duas alternativas. A primeira é acordar, a segunda é morrer. Só tem essas duas. Dificilmente a gente vai ver Petrobras e outras empresas que estão se recusando, ou Exxon, que está se recusando a entender para onde está o caminho, sendo exatamente como elas foram até então. Então, é um outro mundo. Legal, uma resposta bem completa. Bia, tem outras duas questões aqui da nossa audiência que eu acho que você pode ajudar. O Matheus Pinheiro, ele pergunta: vocês veem que ESG já é passado? Tenho conversado com investidores globais que agora já têm investimentos no formato ESG-TD. Confesso que eu nunca ouvi essa sigla, não sei se vocês conhecem. E o Guilherme Lima, ele pergunta algo que seria complementar, que é como o investidor pode incorporar os fatores ESG no processo de valuation de uma empresa. Mas fiquem à vontade os outros também para comentar se quiserem. Nayara, sobre a incorporação dos aspectos ESG, existem várias abordagens, né? Como o Fábio falou, o ESG não é binário. Então, não existe, por exemplo, uma companhia, por exemplo, preencher alguns pré-requisitos, tirar uma certificação e falar, agora eu sou ESG, né? É muito mais do que isso. Eu acho que a gente precisa começar analisando como é que funciona ali o comprometimento da alta administração com o tema,
para depois olhar quais são as práticas, quais são os tipos de metas e tal. Então, eu acho que ponto 2 também, existem muitas companhias aqui no Brasil que ainda estão se movimentando. Então, por exemplo, não adianta subir muito a régua e, por exemplo, analisar as companhias nos indicadores sem olhar para um curto, médio prazo ali de comprometimentos da companhia. Então, eu acho que isso também precisa ser levado em consideração. E quanto a abordagens, existe o negative screening, por exemplo, que é uma lista de exclusões, existe o best in class, que normalmente ranqueia as melhores companhias, e existem também existem gestores que pegam todos esses riscos socioambientais, né, pegam esse conjunto de informações e acabam embutindo no preço da companhia um eventual incidente ou uma eventual troca de tecnologia para aquelas companhias que, enfim, percebe-se que não estão se movimentando, né? E aí, quando você coloca o custo, assim como o Fábio falou, por exemplo, você coloca o custo de compensação de carbono, né? Você coloca o custo de uma troca de tecnologia, de algum processo ali que não é coeficiente, trazendo isso a valor presente, a companhia fica muito cara para o que é. Né? Então, quando você considera todos esses riscos e coloca ele ali no modelo de valuation, acabam que muitas companhias não passam ali no filtro porque elas ficam mais caras do que está precificado hoje na Bolsa. Obrigada. Alexandre, tem uma última pergunta aqui do pessoal, da Adrija Araújo de Angeles, que tem a ver com essa questão que a Bia comentou. Quando a gente fala de investimento, o investidor também espera algum retorno, né? E ela pergunta qual o impacto financeiro nos resultados da empresa em relação ao ESG no Brasil e no mundo. Ela pergunta se a gente tem números. Mas acho que é interessante falar um pouco sobre se a gente já vê, né, resultados aí da empresa seguir aí padrões de alta governança, de sustentabilidade, se isso tem impacto nos resultados financeiros dela e também para o investidor. Acho que vale você comentar isso. Eu acho, vou deixar o Fábio responder de forma qualitativa, depois que a gente for falar que o meu fundo é um fundo quant, o fundo dele é totalmente quali, se a gente fosse colocar assim, mas enfim. O que eu posso dizer é um pouco na linha a empresa ela vai ganhar muito no futuro se ela aderir a isso, não só por uma questão de sobrevivência, como já foi dito aqui, mas vai ganhar mercado, porque é um aspecto geracional. Né? Quando você conversa com meu pai, por exemplo, é difícil ele entender esses conceitos na hora que assumir ou na hora que ele vai investir. E quando você fala com meu sobrinho, que tem 10 anos, ele, com certeza, certamente, ele vai estar muito mais familiarizado com esses conceitos nos investimentos dele ou no consumo dele. Se você pega hoje, completei 18 anos de idade, 100% dos amigos queriam ter um carro. Hoje, o pessoal de 18 anos, é muito difícil você ver o pessoal querendo correr atrás de carro, realmente tirar uma carteira de motorista. As coisas estão mudando muito rápido nesse sentido. E as empresas que não se atentarem para isso, não só vão perder consumidores, mas vão perder investidores. E rapidamente vão acabar assumindo e sendo substituídas por outras que estão de olho nessas tendências. Então, é uma questão não só, eu acho, de ganhar valuation ou ganhar alguma coisa, algum plus de valor de mercado no curto prazo, mas uma questão de fato olha, para onde eu vou, para onde o mundo está caminhando e se eu vou estar vivo daqui 5, 10, 15 anos. Tem setores que é muito óbvio, como o setor de oil and gas, que foi dito aqui pelo Fábio, mas eu acho que é uma questão de, às vezes, você decidir, olha, se a empresa faz coisas que eu estou a fim de apoiar, comprando os produtos dela, investindo nas ações dela, ou não. Então, no mesmo setor, você vai ter aí um drive de sobrevivência de fato. E eu acho que vai estar muito calcado nesse tipo de assunto. Né? Obrigada, Alexandre.
A gente já está chegando ao fim aqui, queria só fazer uma última rodada rápida com vocês, que eu acho que um tema que é importante para os alunos é carreira, né? Então, quem quiser trabalhar com sustentabilidade, aí já olhando que não é só um tema do futuro, é um tema já do presente, né? Quais áreas que eles podem trabalhar? Bia, se você quiser começar? E aí já fazer a consideração final. Nayara, aqui na XP, como que funciona a nossa área, tá? Dentro do nosso guarda-chuva ali da diretoria ESG da Marta, hoje em dia a gente tem 2 pessoas que são como se fossem gerenciadoras de projeto, em todas que coordenam e lideram iniciativas ESG com todas as áreas da companhia. Então, a gente tenta ao máximo aqui dentro de casa, né, aqui dentro da XP, não segregar por exemplo, uma área cheia de especialistas ESG de todas as outras áreas da XP. A gente tenta ao máximo coordenar, engajar e envolver todas as áreas da companhia em todos os projetos que a gente toca. Então, hoje em dia, eu acho que existem muitas fontes gratuitas de conteúdo ESG, né? Que podem ser consumidas. Então, obviamente, não é um pré-requisito especificamente na nossa área. A gente está muito preocupado, né, com o espírito de empreendedorismo, com quanto que a pessoa tem vontade de fazer acontecer, quanto que a pessoa corre atrás ali do gap. Então, para profissionais júniores, é muito legal ter o conhecimento, eu acho importante ter o conhecimento, com certeza vai diferenciar de outros profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Mas essas habilidades de resiliência, espírito empreendedor, mente aberta, são coisas que a gente considera bastante aqui na XP na hora de buscar uma pessoa. Alexandre, quer comentar um pouco o assunto e também fazer sua última consideração? Eu acho que é um business orientado para meio ambiente. Eu acredito muito que é o tema do futuro, a sobrevivência do planeta de uma forma nossa, fazendo com que as nossas atividades sejam sustentáveis, englobando não a parte de clima, biodiversidade, toda a parte ambiental. E para isso, acho que a escolha de carreiras que sejam dos setores de business em geral, fazer negócio com uma cara de sustentabilidade ambiental, eu enxergo isso como os profissionais do futuro estão nessas áreas, principalmente. E obrigado pelo convite de novo, muito boa iniciativa de vocês e um prazer participar aqui do painel. Obrigada. Fábio? Olha, eu vou tentar dar uma perspectiva mais de longo prazo, porque acho que tanto o Alexandre quanto a Bia já endereçaram um pouco da situação atual. Eu tenho uma visão bastante otimista e construtiva em relação à adoção da sustentabilidade como prática permanente e corrente e de uma maneira holística das empresas. Então, como eu falei anteriormente, hoje as empresas veem a sustentabilidade como um puxadinho. Então, tem ali o business e o departamento de sustentabilidade. Não é essa maneira que eu acredito que será no futuro. Muitas assets, por exemplo, não só no Brasil, no mundo, tem ali os analistas que entendem de finanças e aqueles outros que entendem de ESG. Esses muros vão cair. Não existirão mais esses muros, porque a sustentabilidade, como eu falei anteriormente, tem a ver com gestão da empresa, cultura, processo decisório, etc. Então, é quase que será impossível uma pessoa se colocar numa empresa, num cargo de liderança, se ela não tiver esse olhar de stakeholder. Então, deixará de ser uma área técnica. Olha, aquele cara que tem uma visão, entende de questões climáticas ou questões sociais, que hoje ela é vista como área técnica, e passará a ser visto como um olhar absolutamente necessário. Então, o pré-requisito é o seguinte: poxa,
como que você vê, como que é a sua visão de mundo? Você está preocupado com o planeta, com o seu vizinho, com o fornecedor, com a cadeia inteira? Porque se você não estiver preocupado, você vai viver por si só, que é uma visão um pouco egoísta. Acho que as empresas vão rejeitar esse tipo de pessoas. Quem não pensar em diversidade, inclusão, ser antirracista, anti-homofóbico, não tiver um olhar para meio ambiente, etc., provavelmente não conseguirá se colocar de forma contundente em lugar nenhum. Então, eu tenho uma visão bem otimista de que isso será pré-requisito, enfim, de uma forma ampla. E obrigado também pelo convite. Perfeito, Fábio. Obrigada aí pelas palavras. Acho que foi um ótimo fechamento. Quero agradecer também o Pedro e o Thiago pelo convite. Foi muito legal falar com todos vocês. E ficamos aí, eu acho que nós 4, né, sempre à disposição também para qualquer outro evento e oportunidade. Obrigada também pela audiência de vocês. E passo a palavra aí para o Thiago. Bom, pessoal, vou ter que, infelizmente, tá muito bom o bate-papo, mas vou ter que finalizar. Gostei muito de todos. Cada palavra foi um aprendizado diferente. Eu acho que eu nunca aprendi tanto de ESG como hoje. Então, eu queria agradecer muito, Fábio, Alexandre e Beatriz por ter vindo com o nosso convite. Queria agradecer a Nayara também, que fez uma mediação incrível. E eu quero ressaltar de novo as últimas palavras do Fábio, de diversidade e inclusão. Aqui na Liga a gente incentiva muito isso. Então, é um fator importantíssimo. Então, a gente tem que olhar para isso, tem que olhar para o meio ambiente também. Então, eu queria de novo ressaltar as últimas palavras do Fábio, porque realmente foram brilhantes, assim, ao meu ver. E realmente a live como um todo foi sensacional. Só dando um recadinho, às 16 horas a gente vai ter Pedro Mesquita, ele é Head de Investment Bank da XP Investimento e vai falar um pouquinho dessa carreira de Investment Bank. Faço convite a todos vocês que estão assistindo a live agora. E vou estar finalizando aqui. De novo, muito obrigado a todos e até uma próxima.